Olá, professor da Escola Bíblica, seja muito bem-vindo ao canal de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e também canal de comunicação da Escola Bíblica aqui de Blumenau, a qual nós compartilhamos com vocês informações para que você possa estar produzindo uma excelente aula de Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo, desde já vou convidar você a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, você que também quiser deixar algum comentário aqui embaixo, fica à vontade, assina as notificações e também, claro, dá o seu like aí, que isso ajuda muito a gente no trabalho que nós estamos fazendo aí de compartilhar com você essas informações, diretrizes e conhecimentos em prol da Escola Bíblica. Eu sou Eliábio Camargo Alves, nós vamos compartilhar hoje sobre a lição de número 11, da lição dos jovens. Vamos trabalhar sobre sinais e prodígios confirmam a pregação do Evangelho. Vamos trabalhar realmente esta ação poderosa de Deus através da pregação do Evangelho, gerando milagres e sendo a confirmação daquilo que vem sendo dito por pessoas que estão compartilhando o Evangelho. Então, vamos em frente aqui com o nosso conteúdo. Nós já estamos chegando ao final da nossa lição, dessa lição muito importante que nós trabalhamos aí durante 2018, sobre o vento sopra onde quer, o ensino bíblico do Espírito Santo e a sua operação na vida da igreja. É interessante nós trazermos essa visão bíblica para a nossa vida e realmente assumirmos essa identidade dos pentecostais e crermos nos dons espirituais, na operação dos mesmos e, por que não, em sinais e prodígios realizados através da vida de homens e mulheres, mas claro, com o poder de Deus. Eu sempre digo que quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho, ele deu a eles uma autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, falar novas línguas. Essa é uma autoridade que está sobre os discípulos. E quanto mais nós cumprimos o ID, quanto mais nós pregamos o Evangelho, mais essa autoridade se revela, porque ela foi dada na sua essência para o cumprimento da missão. O cumprimento da missão é feito na ousadia e no poder do Espírito Santo. E os sinais, os prodígios, eles vêm para realmente confirmar a pregação sobre um Cristo ressuscitado, um Cristo que tem toda a autoridade no céu e na terra, ok? Nós temos como objetivo dessa lição, primeiro, compreender que os sinais e prodígios tinham como objetivo confirmar o ministério de Jesus. Além de ser um testemunho na vida da igreja, isso também era um testemunho na vida de Cristo, de que o reino havia sido chegado, que o reino estava presente e que ele realmente era o Messias, o prometido de Deus, e que nele se cumpriam as palavras dos profetas do Antigo Testamento, aquilo que havia sido prometido em Cristo se tornava realidade. E a chegada do reino, ela chega também com a operação de milagres e de maravilhas, porque através destes as pessoas criam em Jesus. Segundo objetivo é reconhecer que os sinais e prodígios confirmam também o ministério e a saúde da igreja, ok? Nós temos um material preparado para você também aqui em PowerPoint, você pode estar usando ele na sala de aula sem problema algum, só faz alguma adaptação aí que você precisar, tá bom? E ele vai estar lá no eb-blumenau.com.br, vai estar lá esse conteúdo para você ter acesso a essas informações. Deixa eu só conferir se o site é esse mesmo, eb-blumenau.com.br. Você vai estar assim acessando lá e tendo acesso ao material do PowerPoint, ao vídeo, comentar também, fazer perguntas. A nossa interação está ficando cada dia melhor aí e a gente pode aproveitar esse recurso que nós temos para crescer cada vez mais. Vamos a algumas orientações aqui para que você gere interação com os seus alunos. A primeira é a que está aqui trazida pela lição, o nosso comentarista, e ele coloca aqui para que você, professor, escreva no quadro as palavras, sinais e prodígios e você questione os seus alunos sobre as lembranças que eles têm em relação a isso, sejam da Bíblia ou experiências que eles viveram, experiências que eles estão vivendo, que eles compartilhem o que sinais e prodígios os lembra, tá bom? A segunda dica de interação que eu tenho para você aqui é: em uma caixa coloque alguns exemplos de milagres realizados por Jesus e pelos seus discípulos, só que não identifique quem fez
esses milagres. A ideia é conhecimento bíblico e testar esse conhecimento bíblico e, claro, na medida que você pensa sobre aquilo que você está lendo ali para dizer quem realizou tal milagre, em que episódio ele aconteceu, claro que com certeza você grava ainda mais o conteúdo que está sendo ensinado, ok? Então coloca essa caixa com alguns, não precisa muitos, porque você não vai dedicar muito tempo nessa dinâmica para não roubar o conteúdo todo da sua aula. Então você vai separar a sala em 2 grupos, enfim, e aí os grupos terão que vir retirar um desses milagres dentro da caixa, sem saber qual estão tirando, ler para a turma e dizer quem realizou esses milagres, em que tempo realizou esse milagre, que personagens faziam parte desse milagre, ok? Eu deixo um exemplo aqui do milagre realizado por Pedro e João na porta do templo, em Atos 3. Esse milagre poderia estar descrito assim: um coxo é curado na porta do templo quando pedia esmola. Então a pessoa leria isso e teria que dizer: esse milagre aconteceu pela vida dos discípulos, Pedro e João, quando eles estavam indo ao templo orar, o coxo pedia esmola na porta do templo, já é livro de Atos, já é os discípulos, a igreja atuando e assim por diante, ok? Apenas um exemplo. A terceira sugestão é colocar as palavras sinais e prodígios em destaque na sua sala de aula e pedir para os alunos testificarem milagres que eles experimentaram em sua própria vida. Aqui é experiência pessoal, você vai falar do que você viveu, seja uma cura, seja algo sobrenatural que aconteceu, sinais e prodígios, algo que você viveu, seja talvez de uma doença rara ou talvez de uma doença comum, você viveu um milagre de Deus, então você vai estar testemunhando sobre isso. Fica aqui essas dicas de interação para você, professor, e você vai escolher entre elas, não precisa ser todas, e eu acho que se você optar por todas, vai acabar comprometendo o tempo da sua aula, ok? Vamos ao texto. Nós temos 2 textos colocados nessa lição, Atos 4, 26 ao 31, e nós temos Atos 9, do 36 ao 42. Ambos os textos falando do poder e da autoridade presente na vida da igreja. Por mais que a nossa lição comenta um pouco sobre o poder e a autoridade presente na vida de Jesus, para que esse cumprisse o seu ministério e fosse um testemunho de que o reino estava presente, os textos que nós temos como base aqui são textos em que falam da igreja vivendo esse poder, os discípulos vivendo a experiência que Jesus havia os prometidos, de ir pregar o evangelho, e esses sinais eles seguiriam os que creem, ou seja, aqueles que cumprissem a missão. Então nós temos o primeiro texto, que é Atos 4, o contexto em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Atos 2, eles foram revestidos de autoridade para pregar o evangelho. No mesmo dia, Pedro já vai pregar o evangelho com muita autoridade, e a autoridade do Espírito Santo leva a ele a pregar uma mensagem totalmente cristocêntrica, e cerca de 3.000 pessoas foram salvas nesse dia, ou seja, o milagre começou a acontecer. E isso se tornou comum nesse período na vida dos discípulos, pregarem, as pessoas se converterem. Era um tempo de quebrantamento, de convicção de pecado, as pessoas estavam sendo trazidas ao arrependimento, a promessa de Deus havia se cumprido, era realmente o tempo da revelação do Messias sobre a vida dessas pessoas, e a igreja trilhava o seu caminho cumprindo a missão, ok? Nós temos aqui o outro episódio em Atos 3, que eu já comentei com você antes ali, da dinâmica, é que Pedro e João foram e realizaram um grande milagre, que esse coxo, provavelmente muito conhecido, comum as pessoas olharem para ele, comum ele pedir esmola em um lugar como esse também, e Pedro e João chegam lá, e você conhece o episódio, eles dizem que não tem ouro e prata, mas o que eles têm, eles dão àquele homem, e eles, com a autoridade do Espírito, em nome de Jesus, pede para que ele fique de pé, ordenam que ele fique de pé, ele fica, caminha dentro do templo. Foi um dia extraordinário, um momento extraordinário. A partir daí, o Sinédrio persegue os discípulos, prende esses discípulos, levam eles e inserem uma série de questionários e tentando amedrontar os discípulos. Aí vem o texto de 4, do 26 ao 31, que é o contexto em que está ali esse versículo, que é o quê?
o Sinédrio trazendo sobre a vida dos discípulos uma forma de eles pararem de pregar. Claro que se o Sinédrio matasse Pedro e João naquele momento, a multidão iria se revoltar, o povo não iria aceitar, havia uma rebelião com certeza, porque as pessoas estavam vendo que o que os discípulos estavam fazendo era algo extraordinário, era algo anormal, Deus estava com aqueles homens. Então o Sinédrio prende eles, vai ameaçar eles, mas aqueles homens não calam a sua voz, muito pelo contrário, eles continuam ainda pregando e pregando ainda com mais ousadia. Esse é o contexto de Atos 4, por quê? Quando eles são liberados pelos sinédrios, até com ameaça de morte, dizendo, se vocês voltarem a pregar, nós iremos matar vocês. Não vai acontecer o que aconteceu dessa vez, vocês serem só questionados, vocês darem as explicações devidas e serem liberados, vocês vão pagar com a vida. Aí os discípulos vão lá e se reúnem, a partir do 26, com os outros discípulos, com a igreja, e eles compartilham o que viveram e eles pedem oração dizendo, orem por nós, para que nós venhamos pregar ainda com mais ousadia, com mais intrepidez, que nós não venhamos temer esses homens, mas que nós venhamos realmente continuar pregando e Deus manifestando os seus sinais, ok? Então eles oram dizendo, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças de quem? Do Sinédrio, das autoridades da época, e concede aos teus servos quem? Eles, os até então discípulos, apóstolos da igreja agora, concede a eles autoridade para que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Ou seja, os próprios discípulos oram dizendo, Senhor, dá-nos autoridade para pregar, enquanto nós pregamos, que o Senhor realize milagres, porque esses milagres vão atrair as multidões para crerem no teu nome, para crerem na mensagem que nós estamos pregando. O outro texto é o texto de Atos 9, onde aqui registra um milagre extraordinário também, que é a ressurreição de uma mulher chamada Dorcas. Era uma mulher muito notável pela prática de boas obras e pela oferta de esmolas que ela fazia. Ela tinha sua vida dedicada integralmente à beneficência e à ajuda do próximo, principalmente de viúvas. Ajudava muitas as viúvas através do trabalho que ela realizava. E essa mulher, então, adoeceu e morreu. Os irmãos colocaram ela já morta no cenáculo, que era a parte superior das casas da época, então um ambiente mais aberto, quase sempre recebiam convidados por ali. Eles colocaram ela no cenáculo e até então não havia registros de os apóstolos serem usados para a ressurreição de alguém. Mas eles mostram a fé, a confiança em Deus e a confiança de que Deus estava com os apóstolos, que havia autoridade na vida deles, e eles mandam chamar Pedro. E Pedro vem até então aonde eles estavam, aonde Dorcas estava, e quando Pedro chega lá, ele ordena que todas as pessoas que estavam já fazendo parte da cerimônia fúnebre, vamos dizer assim, chorando, lamentando, elas saíssem do lugar, e ele permanece ali então orando, e a partir do momento ele clama a Deus de joelhos, e ele ora, e ele volta-se para o corpo, e ele libera uma palavra dizendo para que ela se levantasse, e no momento ela abre os olhos, vê a Pedro, senta na cama, e ele levanta ela e chama os demais, testificando do milagre que eles haviam vivenciado. Então é o que? Deus usando esses homens para que eles fizessem coisas extraordinárias, e através do que eles fizeram, o povo creu no Senhor. Esse é um registro de Atos 9, 42, quando diz assim, ó, e foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Através da ressurreição daquela mulher, muitos creram. Deus permitiu que ela viesse a ficar doente, viesse a morrer, e através disso gerar uma situação em que as pessoas estavam quebrantadas, elas estavam ali se compadecendo da família, mas também tristes porque uma mulher de uma notável presença havia morrido, mas Deus usa também a Pedro para que na autoridade do nome de Jesus ressuscitasse Dorcas, e através disso muitas pessoas creram e o evangelho continuou sendo pregado. Assim nós vamos para o tópico 1 da nossa lição.
Sinais e prodígios confirmam o ministério de Jesus. Aqui há uma definição no primeiro ponto aqui do tópico 1, falando sobre a diferença de sinais e maravilhas. A palavra sinal trazendo o sentido de um aviso, de uma marca, de um símbolo que identificava alguém. E a palavra maravilhas usada como sinônimo de sinais, mas também num sentido sobrenatural. Ou seja, nós podemos observar que são sinais sobrenaturais. Por mais que a Bíblia traz sinais e maravilhas, os dois juntos para mostrar a ação de Deus através de pessoas e em pessoas, para que o nome de Jesus fosse glorificado. Toda a história do povo hebreu é marcado por sinais e maravilhas, a ação de Deus presente na vida do povo em todo o Antigo Testamento. Há um comentário aqui também na lição. A nossa meta aqui não é ficar cobrindo ponto por ponto, é olharmos a síntese do conteúdo e reduzirmos ao máximo aqui para que você possa simplesmente aprofundar aquilo que você tem como conteúdo também e não reproduza simplesmente aquilo que nós estamos falando aqui, tá bom? Então, trazendo aqui uma síntese em relação a esse primeiro tópico. A Bíblia registra aproximadamente 35 milagres operados por Jesus durante seus 3 anos e meio de ministério. Claro que não é tudo registrado. E, se não me engano, João vai dizer que se fosse tudo registrado, não caberia, não teria livros que comportassem todos os registros e as operações miraculosas de Jesus. Mas uma das finalidades, e por que não dizer a principal, dos milagres serem registrados na Bíblia, foi realmente de servir como um sinal, confirmando a presença ou a revelação de Deus em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a pessoa de Jesus realizando milagres, nós vamos ver que Jesus não é só alguém que prega a chegada do reino, mas ele também demonstra, através do seu ministério de cura, de expulsão de demônios e outros milagres, que esse reino estava presente, esse reino havia chegado, Deus estava operando, Deus estava tocando pessoas, Deus estava transformando realidades. E através da vida do Messias, isso estava acontecendo na vida das pessoas e esses milagres faziam parte também do ministério de Jesus e esses milagres aconteciam seguidamente, por mais que havia muitos incrédulos também, pessoas que não acreditavam. E até a referência do texto aqui, enquanto Jesus expulsa um demônio, Jesus liberta uma pessoa, vários milagres já acontecidos, essa geração chega para ele ainda e pergunta se ele não vai demonstrar um outro sinal, um outro milagre. Jesus, claro que ele não é norteado por essas pessoas, não tem seu ministério dirigido por esses críticos, mas muito pelo contrário, ele chama essas pessoas de incrédula. E é uma realidade, tem pessoas que Jesus está operando, está realizando milagres, ele está fazendo coisas sobrenaturais, mas elas continuam com o seu coração duro, com o seu coração realmente endurecido para o Evangelho, endurecido para a manifestação do poder de Deus, e elas não se rendem àquilo que ele está fazendo. Isso não é uma realidade de hoje, é uma realidade já do tempo que Jesus estava na terra, caminhava por aqui e uma geração andava atrás dele pedindo sinais, que na verdade não eram os sinais de Deus, eram sinais que eles queriam nortear o ministério de Jesus e queriam que Jesus andasse dentro do padrão deles. Jesus não veio para cumprir o padrão deles, responder às expectativas deles e muito por isso eles levaram ele para a cruz para que ele então lá pagasse com a própria vida. Mas nós vemos os milagres presentes na vida de Jesus em todo o seu ministério e realmente através dos milagres Jesus atraía as pessoas para que essas viessem a ouvir o plano de Deus para a sua vida, se render diante dele e principalmente aceitar que em Cristo havia autoridade sobre o céu, sobre a terra e sobre todo e qualquer espírito mau e também sobre toda e qualquer doença. É realmente Deus operando através de Cristo. No tópico 2, são apenas 2 tópicos nessa lição, tá? Tópico 2 trabalha sobre sinais e prodígios confirmando o ministério da igreja. E você vai ver que Jesus realiza vários milagres, vários sinais acompanham o ministério de Jesus, eles estão presentes em toda parte e esses sinais manifestam o quê? Manifestam o poder de Deus.
Deus operando na vida de pessoas, Deus trazendo solução sobre a vida das pessoas. Jesus realizou esses milagres por quê? Porque era uma revelação do poder de Deus, que Deus estava presente e de que Deus estava atento a essas pessoas sobre as suas necessidades e elas estavam sendo cuidadas por Deus. Os milagres que Jesus realizou, aqui no ponto 2 trabalha essa realidade de que foram milagres realizados para trazer alívio para as pessoas, trazer alívio para a dor, para o medo, além de ensinar sobre um Deus que se importa profundamente com o sofrimento das pessoas e que cura elas sem cobrar nada. Jesus realizou muitos outros milagres que não estão descritos nos evangelhos e a sua motivação para realizá-los não foi outra senão a compaixão. O milagre acontece pela compaixão que havia em Cristo e pela autoridade que havia a Ele de manifestar o poder de Deus. E deixa eu dizer para você uma coisa, esses dons estão presentes na vida da igreja. É comum e principalmente há uma ordenança de Jesus, Marcos 16 e 15, a grande comissão é pautada nisso. Quando Jesus envia os seus discípulos para pregar o Evangelho, lá quando estava com eles a missão dos 70, quando ele envia os 70, ele dá autoridade para que eles curem os enfermos, expulsem demônios, que eles preguem o reino de Deus, ou seja, a pregação do evangelho, a vida da igreja deve ser pautada pela manifestação do poder de Deus. E nós precisamos crer no que Deus quer fazer nesse tempo, nos colocarmos diante dele, buscar diante dele esses dons, esses sinais, essas maravilhas, para que ele opere nos dias de hoje. Só que tem uma coisa, nós precisamos fazer isso com uma consciência de que todo e qualquer dom é dado para servir. O livro que mais registra milagres de Jesus é o livro de Marcos. O livro que registra Jesus se movendo em todos os lugares, Jesus realmente indo e voltando, termos como imediatamente ou logo após estão ligados diretamente com o registro de Marcos. Marcos foca num Jesus ativo, num Jesus que está realmente em movimento, realizando obras extraordinárias em todo o tempo. Só que o livro de Marcos também apresenta Jesus como servo de Deus. Por quê? Toda e qualquer autoridade, todo e qualquer dom dado no reino de Deus é um dom dado para serviço. Nenhum dom é dado para status, nenhum dom, por mais diferenciado que seja, por mais carismático que seja, por mais realizador de obras extraordinárias que alguém seja, esse alguém, ele tem esse dom dado por Deus para que ele sirva as outras pessoas. Nós fazemos uma confusão muito grande nos nossos dias. Pessoas que têm dons, mas que na verdade querem gerar shows, querem ter a elas uma veneração, adoração das pessoas, ou outras usarem isso para o seu bem próprio, para lucros. Nós precisamos rebater isso com a palavra de Deus. Dom é dado para serviço. Dom é dado a alguém para que através da compaixão flua no Espírito, toque pessoas, abençoe vidas, alivie necessidades de pessoas sem cobrar nada em troca, sem gerar barganha, sem gerar ciclos de recompensas, sem gerar relacionamentos que lá na frente eu tenho que ser recompensado por aquilo que eu fiz na sua vida. Gratidão é uma coisa, ter que recompensar é outra. Nós precisamos voltar para o exemplo de Cristo, alguém que operou milagres extraordinários, os apóstolos operaram coisas extraordinárias e operaram para servir as pessoas, para aliviar as necessidades das pessoas e principalmente para mostrar o cuidado de Deus sobre a vida de alguém. Quando há operação de um dom, quando há um milagre acontecendo, quando há Deus usando alguém, é para que o cuidado dele, o amor dele, o poder dele seja manifesto sobre a vida de alguém. Os milagres de Jesus serviam ainda para restaurar as pessoas, trazer elas para uma novidade de vida, apresentar elas um novo recomeço e assim elas viverem aquilo que Deus tinha para elas. A realização de milagres, ela continua sendo uma realidade na vida da igreja. E elas vão cessar realmente quando Cristo voltar. Até então,
nós continuaremos pregando o Evangelho, enquanto houver pregação do Evangelho, vai haver manifestação de sinais, de maravilhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu trabalho com missão aqui na The Blue e eu continuo dizendo para você, enquanto nós cumprirmos a missão, nós vamos continuar vendo sinais e prodígios acontecendo. Se pararmos de cumprir a missão, não temos o porquê da manifestação do poder de Deus. Deus opera na vida da igreja? Opera, mas Deus opera capacitando pessoas para o cumprimento da missão. Deus opera gerando caráter na vida das pessoas para que elas conheçam a Cristo. Mas quer ver um lugar onde as coisas acontecem mesmo? É quando nós estamos cumprindo a missão. Por quê? A essência do poder para realizar obras como essas foi dada para o cumprimento da missão. Enquanto a igreja tiver uma vida de pregação do Evangelho, de testemunho da fé, pode ter certeza que os milagres estarão presentes. Nós não podemos simplesmente optar pelo naturalismo e aceitar que tudo é regido pelas leis naturais. Precisamos crer e aceitar que a realidade de que milagres acontecem, ela é real, ela está presente. Há momentos sim na história em que o sobrenatural toca o natural e interfere nessa realidade. O livro de Atos registra isso. Registra o movimento da igreja pregando o Evangelho e vivendo diversos milagres. Esses milagres estão acontecendo em todo o tempo, assim como acontecia no tempo de Jesus. E quando nós ouvimos hoje relatos de pessoas que estão diariamente compartilhando o Evangelho, pregando o Evangelho, entrando em lugares difíceis para pregar o Evangelho, em lugares hostis ao Evangelho, ali está havendo uma manifestação do poder de Deus, ali está havendo sinais, prodígios, coisas extraordinárias. Nós estamos vindo agora de uma conferência missionária aqui da nossa igreja, tivemos aqui 5 dias de conferência missionárias. Quantos testemunhos excepcionais daquilo que Deus fez através da vida de pessoas que estão vivendo e pregando o Evangelho em lugares específicos, difíceis. Não que lá acontece mais ou aqui menos, é simplesmente realidades, domínios espirituais diferentes. Uma realidade de um país onde a perseguição religiosa é uma, espiritualmente falando, a realidade do Brasil é outra. Nós temos quantos milhões de evangélicos aqui? Mas a manifestação do poder de Deus, ela continua aonde há a pregação do Evangelho. Se aqui nós formos ao encontro daqueles que estão sem ouvir a palavra, sem crer ainda, aprisionados por Satanás, nós vamos ver esses sinais também acontecendo e é essa a realidade que nós somos chamados nesse tempo. Ver o registro do livro de Atos traz para nós a clareza de que a promessa feita por Jesus se tornou uma realidade na vida dos discípulos, é uma realidade na igreja. A autoridade que Jesus deu a eles realmente os permitiu fazer obras maiores e maiores até que ele fez. E essa foi a promessa dele. Termino a nossa lição dizendo que os milagres servem com um propósito missionário. Dirigem-se ao mundo com uma finalidade de chamá-los para glorificar a Deus. Aonde acontece um milagre, é um chamado a alguém, a uma família, a uma comunidade para conhecer a Deus e o poder de Deus. Os milagres continuam sendo um claro testemunho da presença de Deus e confirmação da pregação do Evangelho do Cristo que venceu a morte e que deu autoridade aos seus discípulos. Quando se perde a visão missionária, o ideal de missões, logo se despreza o porquê de viver e pregar sobre milagres. O poder de operação de milagres foi dado com o principal propósito de cumprir a missão. Que nós possamos continuar anunciando a Cristo, motivando outros a fazerem o mesmo e crer que Ele continuará operando milagres em nossa vida e através de nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, professor. Que você seja usado para que através da lição e da palavra de Deus você compartilhe aos seus alunos conhecimento, mas também compartilhe aos seus alunos uma vontade de querer mais de Deus, um desejo de querer mais de Deus e que isso se torne uma realidade na vida de vocês. E que na sua sala de aula levantem-se pessoas dispostas a serem usadas por Deus para cumprir o chamado e para verem Deus fluir através delas, gerando coisas extraordinárias como milagres e prodígios. Deus te abençoe, excelente aula para você,
Provavelmente não volto em 2018, só em 2019. Até lá, forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom fazer cada vídeo, compartilhar com você cada lição e estar aqui durante esse ano de 2018. 2019 tem mais e, se Deus quiser, estaremos aqui para compartilhar esse tempo junto. Deus abençoe e até lá.